Eurípides Barçanufo. Encarnações segundo Emmanuel. Eurípides foi Marcos, personagem de um livro chamado A Grande Espera. Romano tornou-se essênio, recebeu orientações de Jesus, ambos adolescentes, para divulgar nas cidades vizinhas a sua chegada. Foi queimado em Nazaré, tornando-se o primeiro mártir da nova aliança do amor. Reencarnou, foi criado por Inácio de Antioquia, órfão que Jesus pegou no colo e disse: deixar vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. João Evangelista e Maria passaram a educá-lo. Inácio adota Eurípides, que segue-lhe os passos de pregador e é entregue às feras. Em Ave Cristo foi o escravo Rufo, que, condenado por Tassiano por não negar o Cristo, foi amarrado num potro, arrastado e despedaçado. Conforme o espírito Manuel Filomeno de Miranda, em Tormentos da Obsessão, psicografia de Divaldo Franco, reencarna em Zurique, 1741 a 1801. Johann Caspar Lavater, filósofo, teólogo, escritor, poeta, dramaturgo, fisionomista. Trocou com Mesmer conhecimentos sobre magnetismo animal. Amigo, conselheiro e protetor de Pestalozzi. Escreveu 6 cartas à imperatriz russa, 59 anos antes do lançamento do Livro dos Espíritos, que foram incluídos ao livro do Leon Denis, O Porquê da Vida, e por Kardec nas revistas espíritas de março, abril, maio de 1868, como um resumo muito sucinto do Espiritismo. Lavater morreu exilado. Eurípides reencarnou em 1º de maio de 1880, no Dia do Trabalho. Ele nasceu em Sacramento, Triângulo Mineiro. Seus pais eram Dona Meca e seu Mojico. Ele foi o 3º filho de 15, com nomes e sobrenomes bem diferentes. Sua infância foi muito pobre. Foi alfabetizado aos 5 anos. Ele precisou parar de estudar. Mudaram-se para perto da estação ferroviária por conta do trabalho do pai. Ele trabalhava para ajudar a família. Estudava com o pai. E estudou também nos livros do Dr. Onofre, que era médico que ficou hospedado em sua residência. Fazia companhia aos enfermos até o desencarne. Ele contraiu malária e seu pai adoeceu por desnutrição. Aí os parentes se uniram e compraram um comércio em Sacramento. Foi à casa Mojico. E aí, quando ele voltou para Sacramento, ele entrou no Colégio Miranda, um excelente colégio. E ele fez a prova e o professor Miranda o colocou no ginásio. Ele ajudava os colegas com dificuldades de aprendizado, ensinava seus irmãos, substituía professores. O diretor chamou o pai de Eurípides após 2 anos e disse que a escola não tinha mais nada a ensinar, que além disso ele tinha conhecimento de medicina, direito e astronomia, e que deveria fazer faculdade na capital. Aí o pai dele foi procurar um curso preparatório para a Escola de Medicina da Marinha no Rio de Janeiro. Quando a mãe dele ficou sabendo que o filho ia para o Rio de Janeiro, ela piorou do desmaio que ela sofria. Aí ele desistiu da faculdade para cuidar da mãe.
Ele continuou seus estudos como autodidata. Aos 11 anos, foi cofundador do Grêmio Dramático Sacramentano, com peças clássicas e de autoria própria. Aos 17 anos, estudou homeopatia em um livro emprestado. Aos 18 anos, montou uma pequena farmácia homeopática para auxiliar os enfermos com o dinheiro que recebia por fazer as escritas dos comércios do pai. Aos 21 anos, foi cofundador, diretor do Liceu Sacramentano. A pedagogia dele é muito avançada, até para os dias atuais. Aos 21 anos, foi cofundador e colunista do primeiro jornal, Gazeta Sacramentana. Ele tinha coluna a respeito de economia, política, literatura, filosofia e muitos outros assuntos. Aos 22 anos, foi cofundador da Irmandade São Vicente de Paulo. Desde muito jovem, assistia à missa em latim com o padre de costas para os leigos. Ele tomava nota, refletia e tentava tirar as dúvidas com o padre, até que o padre deu uma Bíblia a ele em latim. Ele leu, mas continuou com dúvidas, principalmente sobre as bem-aventuranças. O padre não consegue explicar. Seu tio tornou-se espírita e fundou o primeiro centro espírita rural em 1900, na Fazenda Santa Maria, onde morava a 14 quilômetros. Eurípides tentou salvá-lo, porque o padre dizia que era uma crença demoníaca. Seu tio emprestou o livro de Leon Denis depois da morte. Ele leu em uma noite e ficou impressionado. Como assim? Centro Espírita Rural em 1900? Estratégia espiritual para implantar o espiritismo. Dom João VI doou muitas terras a um padre de sua confiança, com o objetivo de desenvolver a região. O padre foi demarcando as terras pelas trilhas dos bandeirantes, desde Goiás até Minas. Chegou a uma clareira e encontrou uma imagem de Maria e colocou o nome daquela região de Fazenda Santa Maria. Doou ao seu irmão, Padre Antônio, que tinha muitos escravos. Padre Antônio teve filho com uma escrava. Aí o padre mandou o filho para ser criado por uma família em São Roque de Minas e libertou a escrava. Aos 15 anos, o filho voltou, tornou-se capitão da guarda e casou-se com uma sobrinha do padre. Capitão São Roque herdou tudo, acabou com as senzalas e doou as terras às famílias para construírem suas casas e para plantarem para viver. Formou-se uma comunidade fraterna. Senhor Mariano, tio de Eurípides, casou-se com a neta do capitão São Roque e foram morar em Uberaba, a 80 quilômetros de Sacramento, onde ele foi guarda-livros prático de uma indústria de cal de Frederico Peiró, um espanhol que tornou-se espírita ao receber uma mensagem psicofônica de sua mãe em castelhano. Tio Mariano perdeu o emprego quando a lei passou a exigir diploma. Abriu uma venda e faliu. Foi morar na Fazenda Santa Maria. Começaram aí os fenômenos de efeito físico. O padre não resolveu. Aí o senhor Mariano chamou o Frederico Peiró. Aí ele fez na fazenda uma reunião mediúnica. O Dr. Bezerra de Menezes falou sobre a missão daquela comunidade, da necessidade de criar o centro espírita. E aí foi criado o Centro Espírita Fé e Amor, que funciona desde o dia 28 de 8 de 1900 até hoje. Na Sexta-feira Santa de 1904, Eurípides vai ao centro do tio. Na reunião, mentalmente pede
a João Evangelista que explique por intermédio de Aristides, que era um médium analfabeto, as bem-aventuranças. Recebe a explicação embasada na lei do amor, do progresso e da reencarnação. E o Espírito termina dizendo: João, o Evangelista. Eurípides torna-se espírita. Os mentores apresentam-se. Vicente de Paulo pede que devolva o cargo na Irmandade de São Vicente de Paulo e avisa que ele vai enfrentar discriminação por se tornar espírita, mas não faltará apoio espiritual. Dr. Bezerra de Menezes fala sobre o trabalho de cura que vão realizar juntos. No dia 11 de 6 de 1904, Eurípides adota o Evangelho diário às 9 horas da manhã, que é realizado até hoje por seus descendentes. Hilário Silva, no livro A Vida Escreve, psicografado pelo Chico, conta que uma noite o seu Eurípides deitou e sonhou que estava subindo e encontrou um homem chorando. Quando ele percebeu, era Jesus. Aí ele perguntou: por que choras? Ele não respondeu. Aí seu Eurípides perguntou: choras pelos descrentes do mundo? Jesus respondeu: não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. E aí Eurípides empenhou-se ainda mais em sua missão. Passou 3 meses em desenvolvimento mediúnico e estudos na fazenda. Certa noite, ele perguntou a seu tio: tio, quem é Carlos? O tio pensou, aí ele disse, o seu Eurípides disse: tio, Carlos é uma pessoa que está doente. Ah, o tio dele falou: sim, o Carlos, ele mora do outro lado dessa floresta. Ele mora numa casinha bem afastada. Então, o Carlos está há 3 dias sem água e sem comida. Precisamos visitá-los. Ah, sim, claro, amanhã cedo iremos visitá-lo. Não, tio, ele não vai suportar até amanhã. Precisamos ir hoje. Mas como? Essa floresta mal tem trilhas, nessa escuridão. Aí ele falou: estamos a trabalho de Jesus, não estamos? Então estamos protegidos. Pegaram água, comida e foram. Quando chegaram à casa de Carlos, ele estava à beira da morte. Deram-lhe água, comida. Seu Eurípides deu um passe nele e, ao se despedir, deu-lhe um beijo na testa. Foi a primeira cura, primeiro caso de cura do seu Eurípides. Na cidade, todos ficaram contra ele, até a família. Os pais retiraram seus filhos da escola, os professores os abandonou. Aí ele, para sustentar o colégio, ele colocou uma placa na porta, se oferecendo para dar aulas particulares de português, matemática, francês, inglês, latim, física, geometria, botânica, arte dramática, astronomia, zoologia, química, anatomia, filosofia, história do Brasil e universal, história das religiões e espiritismo. Mas nenhum aluno apareceu. Aí ele começou a chorar, sabendo que não teria mesmo como manter a escola. E nessa hora ele vê um espírito de grande envergadura. E aí ele pensa: não é possível, estão querendo me enganar. Um espírito jamais me procuraria no estado de espírito em que me encontro. E tentou repelir o espírito, mas como o espírito era mais forte do que ele, tornou inconsciente e escreveu o seguinte bilhete: não feche as portas da escola, apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano.
Coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho de meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor. Maria, serva do Senhor. Ele leu o bilhete e colocou em prática imediatamente. Montou em sua casa a primeira escola espírita, Colégio Allan Kardec. Ele dava aula de astronomia e evangelização às quartas-feiras. Como ele não tinha aluno, vinha o pessoal da Fazenda Santa Maria para ter aula. Os espíritos montaram um sistema de som etérico de alto-falantes na cidade com a energia dos médiuns de efeito físico, que são as pessoas que vinham de Santa Maria. Então Eurípides fazia o evangelho e todos da cidade ouviam por esses alto-falantes invisíveis. Comunicavam-se espíritos como Celina, com mensagens de Maria, João Batista, apóstolos Paulo, Pedro, Marcos, Tiago, Lucas, João Evangelista, Joana d'Arc, que foi Judas, Sócrates, Platão, Lutero, Vitor Hugo e muitos outros. Ele foi reconquistando assim as pessoas, derrubando paredes e ampliando a sala de aula. Ele curou sua mãe dos desmaios causados por uma obsessão e Dona Amália, que se tornou sua secretária e é a secretária dele até hoje no plano espiritual. Em 1905, ele criou o grupo espírita Esperança e Caridade, a farmácia Esperança e Caridade, mais o laboratório de manipulação de fitoterápicos. Sob a orientação de Bezerra de Menezes, ele adquire instrumentais cirúrgicos. Ele enviava medicamentos também por carta, tudo gratuitamente. Ele, dos 25 aos 30 anos, foi vereador por 2 mandatos de 3 anos cada. Ele conseguiu a instalação de usina hidrelétrica, iluminação pública, bonde elétrico, concessão de linhas telefônicas, água, esgoto, cemitério público e muitas outras coisas. E deixou vários projetos prontos. Ele renunciou à prorrogação criada durante o mandato pelos próprios políticos, que era de 3 para 5 anos. Quando chegou no final do 3º ano, ele renunciou porque ele não achava justo continuar 2 anos a mais sem saber se o povo o queria como vereador. E também Bezerra de Menezes tinha pedido para ele parar e se dedicar mais ao trabalho do mediúnico. Educador exemplar. Em 1907, instala o colégio em prédio comprado por seu pai. Hoje funciona como museu e centro espírita Esperança e Caridade. O novo colégio tem seu nome. Até hoje, em reuniões espíritas, a cada 6 meses, ele dá orientações pedagógicas. As igrejas foram ficando com poucos fiéis. As pessoas vinham de todo o Brasil em busca do médium. Em 1913, um padre de Campinas veio desafiar o espírita. Atacou o espiritismo durante a missa e marcou um debate em praça pública. Após a fala do padre, que tentou demonizar o espiritismo, Eurípides faz uma prece, inclusive pelos padres, e defende o espiritismo sob a inspiração de Santo Agostinho. Saiu do coreto carregado pelo povo, mas manteve-se discreto. Em 1917, ele foi acusado de exercício ilegal de medicina. Disse ao delegado: "Não sou médico, e sim médium. Sou orientado pelo Dr. Bezerra de Menezes." E continuou atendendo aos enfermos. Quando ele chegou na escola, ele viu Ismael com uma espada de luz na mão, e disse: "Não temas, Eurípides, daqui serei o sustentáculo.
Dr. Bezerra disse: da farmácia cuido eu. E no dia seguinte ele viu Jesus sentado embaixo de um pé de jasmim que ele tem lá na escola. Meu filho, Jesus disse: meu filho, não temas, estamos com Deus, a vitória é nossa. Todos os juízes declararam-se suspeitos. Em 1918, o processo prescreveu sem julgamento. Vicente de Paulo disse a ele que sua missão estava chegando ao fim. Bezerra de Menezes pede que faça um estoque de medicamento homeopático para H1N1. Em 1918 veio a gripe espanhola e, mesmo doente, atendeu grande número de infectados pessoalmente e por carta. Curou sua mãe, sua secretária e milhares de pessoas. Em 1º de novembro desencarnou e continuou auxiliando em espírito na farmácia por um tempo. A mãe dele, a dona Amália, duas irmãs dele se revezavam na farmácia e elas viam a mão dele apontando os medicamentos que elas deveriam colocar na fórmula. Atualmente ele dirige o Hospital Esperança, acima de Sacramento. Tem também, eu não sei se é hospital ou se é uma comunidade, acima de Goiás, que é dirigida por ele e por um ex-aluno dele. E temos alguns casos de bicorporiedade e bilocação. Ele estava dando aula e de repente ele abaixava a cabeça e os alunos já sabiam que havia alguma urgência a atender e ficavam em prece. E ele saía do corpo e dessa vez ele saiu e foi fazer um parto. Quando ele voltou, ele explicou para os alunos que ele tinha feito um parto muito difícil, mas que o menino e a mãe estavam bem e que o pai da criança estava vindo para buscá-lo, para pedir ajuda, que ele estava descendo do cavalo na porta da escola, subindo as escadas e queria bater a porta. Aí ele pediu que os alunos levantassem e cumprimentassem o homem e sentassem. E foi o que aconteceu. O homem bateu a porta, entrou desesperado e o Sr. Eurípides avisou: fique tranquilo, meu senhor. O seu filho e a sua esposa estão bem, eu já os atendi. Aí o homem não acreditou de jeito nenhum, pegou o Sr. Eurípides pelo braço e o levou até a fazenda. Chegando lá, a esposa disse: nossa, Sr. Eurípides, não precisava ter vindo, nós estamos bem, não precisava ter voltado. E a Sr. Eurípides tinha um bordão, que é assim: vá depressa, meu amigo, a doença não espera. Eu acredito que ele dizia isso para evitar das pessoas ficarem agradecendo. E tinha um incrédulo, e aí ele resolveu pregar uma peça no espírita. Ele chegou na porta da farmácia e pensando em pedir um medicamento, mas o Sr. Eurípides já estava na porta com uma pomada na mão e entregou a ele e disse: vá depressa, meu amigo, a doença não espera. E o cara saiu rindo, jogou a pomada no mato. Quando ele chegou na fazenda que ele morava, a esposa dele tinha pego uma panela cheia de óleo, que estava fritando as coisas, e foi jogar no terreiro. Só que a panela, ao invés de cair para o lado da terra, caiu no corpo dela, ela se queimou da cintura para baixo. Quando o marido chegou, ficou desesperado. Aí voltou para pedir outra pomada para o seu Eurípides, assim, morrendo de vergonha. Mas quando ele chegou na porta da farmácia, Sr. Eurípides estava com outra pomada na mão e disse: vá depressa, meu amigo, a doença não espera. E a respeito de transporte e materialização,
O Sr. Eurípides dava aula para os alunos de ciências, botânica, zoologia, fora da sala de aula. E ele estava um dia próximo ao rio Borá, Ribeirão Borá, e encontraram uma pedra muito bonita. Aí Sr. Eurípides pediu para que cada um dos alunos assinasse seu nome e esperou a tinta secar, né? E jogou a pedra no rio. Quando eles voltaram para a sala de aula, a pedra estava em cima da mesa do professor. Sr. Eurípides tinha receio de realizar certos procedimentos muito invasivos, mas o Dr. Bezerra de Menezes sempre o incentivava e o apoiava. Então, ele fazia amputações, tirava espinha do olho, fazia vários procedimentos bastante complicados, mas ele se esforçava. Cirurgia espiritual pós-desencarne. Meu irmão tinha amidalite de repetição. Aí o pediatra disse que precisaria retirar as amígdalas. Aí minha mãe ficou desesperada. Aí meu pai falou assim: pode deixar, eu vou fazer uma prece e pedir para o Sr. Eurípides. E o tempo passou, ele não teve mais dor de garganta. Quando voltou na consulta de rotina, o pediatra disse: quem operou esse menino? Aí minha mãe falou: ninguém operou. Ele falou: como pode? Ele não tem mais essas amígdalas. Então ele foi operado em casa mesmo pelo Sr. Eurípides. Aqui é a chácara Triângulo. Na chácara Triângulo tem o quartinho do Sr. Eurípides, que era na cidade. E o terreno foi vendido e o quartinho ia ser demolido. E a sobrinha dele comprou a construção. Então eles desmontaram a casa lá, o quartinho lá, e levaram para a chácara Triângulo. Inclusive piso, chão, teto, tudo, janela. Esse é o lugar mais leve que eu já entrei. A atmosfera é extremamente leve, não tem peso. E aqui é ao lado do quartinho dele, onde tem o evangelho todos os dias às 9 da manhã. Aqui é a casa assistencial Meimei, também na chácara Triângulo. É o Centro Espírita Esperança e Caridade, agora está aqui no antigo Colégio Allan Kardec, junto com o museu. Aqui é a Fazenda Santa Maria atualmente, tem a pousada Senhor Mariano. Em frente aqui é o Centro Espírita Fé e Amor. Aqui do lado tem o Centro Assistencial Bezerra de Menezes, e essa é uma vista aérea do Centro Assistencial. É para crianças com deficiência. Essa parte aqui o Fernando vai falar, que ele vai falar da Dama da Caridade, ele aproveita e fala sobre o Hospital Esperança e outras coisas. Aqui são os livros que falam a respeito do Sr. Eurípides, ou que foram ditados por ele depois do desencarne. E para terminar, eu gostaria de falar uma frase que ele sempre dizia: o amor é tudo o que temos, o único caminho pelo qual um pode ajudar o outro. Eurípides Barçanufo.